Meus irmãos, como você ouviu, essa missa, além das intenções que a gente está rezando, é em desagravo. E tem um aviso lá. Honda City, placa EQJ6558. Favor comparecer no local. Então, se você é dono do veículo, corre lá. Eu estava dizendo, além das intenções que temos, é uma missa de desagravo ao Santíssimo Sacramento, à Santíssima Eucaristia. E por quê? Porque tem acontecido aqui na Paróquia Espírito Santo algumas coisas que eu creio são ofensas ao Santíssimo Sacramento. Por exemplo, vou dar exemplos. Várias vezes aconteceu que a pessoa vem comungar, então ela entra na fila, ela estende a mão, é colocado a Eucaristia na mão dela, e ela pega a Eucaristia, põe na boca, ou às vezes finge que colocou na boca, e sai. E sai. Quando o ministro vê isso, ele tem a obrigação de ir atrás da pessoa e dizer para a pessoa: comungue. Coloque a Eucaristia na boca. E enquanto isso não acontecer, ele tem que ficar ali na frente da pessoa. E caso a pessoa se recuse a fazer isso, a colocar a comunhão na boca, aí o ministro tem que pedir socorro, porque daí é uma coisa grave, muito grave. Já aconteceu, infelizmente, mais de uma vez, de a pessoa sair da igreja com a comunhão na mão, e a gente tem que parar a pessoa e praticamente obrigá-la a colocar na boca. A gente fala: se você não vai comungar, devolva para mim. Outros cometem erros do tipo, aqui na Paróquia Espírito Santo já aconteceu, e mais de uma vez também. O pai ou a mãe, ou sei lá quem, comunga um pedaço, uma partícula da Sagrada Comunhão, e quer levar para casa, porque lá em casa tem alguém que precisa comungar. Às vezes parte um pedacinho e coloca na boca da criança que é bebê, que é criança. E, pasmem, já perguntaram para mim, espero que isso nunca tenha acontecido, pasmem, já perguntaram para mim: padre, se eu levar para minha casa um pedacinho da hóstia consagrada e der para o meu cachorro que está doente, será que ele vai sarar? A pessoa perguntou isso, sério, não foi uma brincadeira. Não foi uma brincadeira. Na semana passada, na missa de quinta-feira, portanto, tinha gente aqui na igreja que veio para zombar da Eucaristia. Não acreditam na Eucaristia. Vou até ser duro nesse momento. Enviados pelo diabo. A comunhão foi dada para a pessoa, e acho que a pessoa nem faz noção, não tem noção nenhuma do que é a Eucaristia, não comungou, o ministro pediu para que comungasse, a pessoa pegou,
a Eucaristia, colocou metade na boca, partiu. É isso que você quer que eu coma? Como se ali tivesse um biscoito, uma bolacha, um sei lá o quê, um pão de queijo, ou qualquer coisa do gênero. Outros saíram sem comungar. E depois, com a fala do ministro, dizem que comungaram. Dizem, mas não foi visto eles comungando. Então são situações, para citar algumas, gravíssimas. Gravíssimas. E está tocando o telefone também. Gravíssimo também na hora da missa. Isso tem acontecido e tem me entristecido demais. Demais. Aí eu fico me perguntando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu sei, eu estudei, eu sei, talvez um pouquinho mais que vocês sobre esse assunto, que nos cultos satânicos, eles usam, além da Bíblia, destroem a Bíblia, destroem a palavra de Deus, como culto a Satanás. Eles fazem sacrifícios de animais, e em alguns casos, pelo mundo, sacrificam até crianças e outras pessoas em cultos satânicos. E, principalmente, quando conseguem obter a Eucaristia colocada como objeto de zombaria, de tudo que vocês possam imaginar, sem falar que urinam, defecam em cima da Eucaristia. Culto satânico. E isso acontece porque Satanás sabe o que é a Eucaristia, gente. Ele sabe. Ele um dia disse para Jesus: tu és o Santo de Deus. Viestes aqui para nos arruinar? Os demônios disseram para Jesus. Então a presença real de Jesus na Eucaristia está claro para quem quer zombar de Jesus. Eu estou dizendo isso porque eu quero acreditar que nenhuma Eucaristia saiu daqui da igreja e foi objeto de culto satânico. Eu espero. Não temos nenhuma notícia que prova isso, que acena para isso. Mas dizer que é 100% provado que isso não aconteceu ou nunca aconteceu, a gente não sabe. Porque quando vem gente com má intenção na missa, enviado pelo diabo na missa, eu acho que é capaz de tudo. Eu posso colocar uma Eucaristia na boca, fingir que comunguei, logo tirar e colocar no meu bolso e colocar em algum lugar e levar não sei para onde. Por isso que é missa de desagravo, porque essas coisas não podem mais acontecer. Não podem mais acontecer. Por isso que nós escolhemos essas leituras, essas duas leituras, a da instituição da Santíssima Eucaristia e a outra leitura de João, em que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, fala do que é, ou o que é a Eucaristia. Então não são palavras humanas. A Eucaristia não foi inventada por algum ser humano. A Eucaristia não foi inventada, não foi instituída por nenhum santo, nenhuma santa, nem por Nossa Senhora, nem por São José. Não foi inventado, não foi instituído. Quem instituiu este Santíssimo Sacramento foi nosso Senhor Jesus Cristo.
Deus, portanto, como vimos na primeira leitura, na última ceia, Jesus pegou o pão, abençoou o pão, elevou para o alto e disse: isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, que é dado por vós, tomai e comei. E depois ele pegou o cálice com vinho e disse: isto é o meu sangue, tomai e bebei. No Evangelho, ele diz: a minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então aqui Jesus explica o que é a Eucaristia. É Ele mesmo, é a pessoa dele presente neste Santíssimo Sacramento. A Eucaristia não simboliza a presença de Jesus. A Eucaristia não lembra a presença de Jesus. A Eucaristia não sinaliza a presença de Jesus. A Eucaristia é Jesus. É Jesus. Os acidentes da hóstia, as aparências da hóstia continuam as mesmas. É branca, é redonda, é pequena, é grande. Se você partir, vai ficar menor ainda. São acidentes, o gosto é de trigo, as aparências não mudam. São os acidentes que a gente chama na teologia. O que muda é a substância. Aquilo que fazia com que aquele pão fosse pão, deixou de existir e passa a subsistir ali naquele pão a substância do corpo, do sangue, da alma e da divindade de Jesus. Lembrem vocês da força da palavra de Jesus, por exemplo, quando ele, no mar, na tempestade, naquela ventania toda, ele levanta a mão para o mar e diz: silêncio, cala-te. E o mar obedeceu. A palavra dele se realiza, se concretiza. O que ele fala, acontece. Quando ele vê o paralítico, ele fala: levanta, pega a tua cama e anda. O paralítico se levanta, pega a cama e anda. Olha a força da palavra de Jesus. Olha o poder da palavra de Jesus. Quando ele cura o cego, a mesma coisa, o leproso, a mesma coisa. Quando ele diz para Lázaro, morto há 4 dias, Lázaro, vem para fora. Depois de 4 dias morto, Lázaro sai do túmulo. Olha a força da palavra de Jesus. Então nós não duvidamos, em hipótese alguma, de que quando ele diz que este pão não é mais pão, é o corpo dele, e quando ele diz que este vinho não é mais vinho, é o sangue dele, nós acreditamos que a mudança aconteceu, que a transubstanciação aconteceu, que o milagre aconteceu.
E temos ao longo da história da igreja milagres eucarísticos que provam isso. E noutras missas eu quero até citar os mais importantes da história da igreja, principalmente o milagre de Lantiano, na Itália. Pois vocês podem procurar, pesquisem no Google, milagre eucarístico de Lantiano. É o maior de todos. O maior de todos. Faz mais de 1200 anos que aconteceu. E lá está o corpo e o sangue de Jesus, que não se deteriora jamais. Estudado até pela NASA, e aqui não estou forçando a barra. Você pode pesquisar que você vai atestar que é verdade o que eu estou dizendo. E outros tantos milagres eucarísticos que acontecem ao longo da história da igreja. Portanto, eu estou falando tudo isso para vocês, para que a sua, para que a minha, para que a nossa fé, na presença real de Jesus na Eucaristia, se fortaleça bastante. Se de um lado tem essas coisas tristes que eu citei aqui, que anda acontecendo na nossa paróquia, e eu já digo aqui para vocês, a gente fica atento, os ministros fazem curso, estudam antes de receber o ministério, e eles sabem o que tem que fazer. Eu também sei o que eu tenho que fazer. Mas se você que vem à missa perceber que alguma pessoa é suspeita, que você viu alguém escondendo a Eucaristia, e você ficar quieto, você não fazer nada, o pecado é seu também. E é pecado mortal. Você tem que fazer alguma coisa. E se você ver alguma coisa, fala para a pessoa, olha, comunga, meu irmão, comunga. Se a pessoa não comungar, você dá um grito. Aqui tem um que está zombando de Jesus. Grita. Eu vou sair correndo daqui e vou aonde você estiver na igreja. E vou tomar providência. Vou tomar providência. Tomara que nunca aconteça isso, claro. Tomara. Mas se precisar, vai acontecer. E eu vou dizer para a pessoa, você não pise mais aqui. Aqui não é o seu lugar. Aqui é lugar eucarístico. Esse lugar pertence a Jesus eucarístico. Você está brincando com o nosso Deus. Você está zombando do nosso Deus. Então não venha mais, vai procurar o seu rumo. E se você é discípulo de Satanás, vá para o inferno. Mas não pise mais aqui. Aqui não é o seu lugar. Nem vou falar converta-se, porque a gente já fala tanto. Mas se a pessoa vem aqui com essa intenção, não vai vir mais. Não vai, não quero mais. Jesus não quer mais. Jesus falava, afasta de mim, Satanás. Aquilo que é do diabo não é de Jesus. E se a pessoa quer ser do diabo, que vá para o inferno com o diabo. Mas não venha brincar mais com a Eucaristia. E se houver alguém aqui, porque semana passada tinha, agora eu fico olhando para todo mundo que está aqui, por favor, entendam. A gente quer pensar, a gente quer imaginar que todo mundo, 100% que está aqui, é tudo gente do bem. Mas semana passada não era tudo gente do bem. Veio gente aqui para zombar da Eucaristia. Então eu tenho que falar. E você tem que ficar atento para nos ajudar a evitar que essas coisas terríveis aconteçam. Se um dia for provado que a Eucaristia foi violada, foi profanada, aqui na Igreja Espírito Santo, na nossa paróquia Espírito Santo, o bispo vai me ligar e vai falar assim, Padre Rogério, fecha a igreja, fecha tudo, sem previsão para abrir novamente. É isso que vai acontecer.
aí não pode ter mais missa aqui, até quando o bispo quiser, não sei. Vai ter que benzer tudo de novo, vai ter que, enfim, fazer uma série de coisas. O bispo vai ter que vir aqui para fazer as orações necessárias de exorcismo, sei lá o quê, mas é terrível, gente. E eu digo isso porque quando, há uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu vivi essa experiência em Jacareí. E a igreja do Bom Sucesso, da Praça Conde de Frontin, em Jacareí, teve que ser fechada. Colocamos um monte de pano preto na frente da igreja, porque estava de luto. Porque a igreja foi assaltada, a Eucaristia, o sacrário foi arrombado, as hóstias foram jogadas para o chão. Até hoje a gente não sabe se levaram ou não hóstias dali, mas foi tudo profanado. É uma coisa muito triste, muito triste. Por outro lado, eu fico me perguntando, por que o diabo está escolhendo a Igreja Espírito Santo para vir aqui zombar da Eucaristia? Aí eu fico lembrando de tantas coisas bonitas que têm acontecido aqui na paróquia. Primeiro, pessoas estão se convertendo. Pessoas estão mudando de vida. A gente vê isso principalmente na hora que a gente senta ali, eu, Padre Lucas e Padre Juliano, a gente senta ali para atender confissões. E aí começa a vir as pessoas. Eu fui na missa de quinta-feira, principalmente, ou eu fui na missa do domingo, e o senhor falou da Eucaristia, o senhor falou de conversão, já faz 10 anos que eu não comungo, faz 20 anos que eu não confesso, faz 5 anos que eu saí da igreja, e eu estou aqui, Padre, porque Deus tocou no meu coração, na hora da missa, e eu quero receber o perdão dele e começar uma vida nova. Isso tem acontecido de monte no bom sentido, com muitas pessoas, Tem acontecido também aqui milagres, sabe, milagres. Domingo, uma mãe com uma criança, um bebê, acho que tem 3 anos ou 2 anos, a menininha. A mãe vinha aqui na missa, e vários anos tentando se engravidar. Eu falei, faça uma novena à Eucaristia, venha 9 quinta-feiras sem falhar, e peça, e eu vou pedir também. E domingo estava ela com a criança no braço. Padre, olha o meu milagre aqui. Eu falei, é o milagre da Eucaristia. Na semana passada, vou usar o nome de José, o José chegou em mim e disse, Padre, eu vim na missa de quinta-feira, mas faz uns 12 anos que eu deixei de ser católico e fui para a igreja tal, nem vou falar qual, mas fui para a igreja tal. A igreja tal não tem Eucaristia, Padre. E aqui eu senti tanta saudade da Eucaristia, Padre. E eu quero fazer o processo de volta para a igreja católica, porque eu não aguento ficar sem Eucaristia. Outra vez foi outra pessoa que deixou o espiritismo por causa da Eucaristia. Pessoas aqui foram curadas de câncer por causa da Eucaristia. Pessoas aqui que vêm porque perdeu o filho, ainda moço, e sofreu tanto, e sofre tanto, e é aqui, na hora da Eucaristia, que a pessoa se sente fortalecida. A fé na vida eterna, a fé de que esse filho está vivo no céu com Jesus, é dado para a pessoa, para o pai, para a mãe, por causa da Eucaristia. Por causa da Eucaristia. Pessoas vêm aqui para interceder para aquele ou para aquela que está lá no hospital, nas últimas, e depois vem na outra quinta, fala assim para mim, ela melhorou, Padre. Aí eu pergunto, mas não estava nas últimas? Melhorou, Padre. Aí vem na outra quinta, Padre, já está em casa. É a Eucaristia que faz isso. E digo mais, se nós tivéssemos, nós católicos, mais fé na Eucaristia e viéssemos mais vezes na igreja para celebrar a missa, adorássemos mais Jesus, nós alcançaríamos muito mais milagres. Mas a gente não, às vezes a gente é frio. Nós católicos às vezes somos muito gelados, muito frios diante da Eucaristia.
Então tem acontecido muitos sinais, muitos milagres aqui na paróquia. Eu acho que é por isso que o diabo fala, é lá, o problema está sendo lá. O problema está sendo lá na paróquia Espírito Santo, porque tem muita gente se convertendo. Então é lá que é o foco. É lá que é o foco. Por fim, porque eu queria ficar falando aqui mais umas 2 horas. Por fim, se você quer alcançar muitas graças, participe de muitas missas. Se você quer alcançar muitos milagres, visite muitas vezes Jesus Eucarístico. Se você quer alcançar poucas graças, vá poucas vezes na igreja. Vá poucas vezes na missa. Vá poucas vezes visitar Jesus. E se você se afastar de vez, aí o diabo vai fazer uma festa na sua vida. Digo isso também porque muitos católicos afastados foram iludidos pelo diabo e pensam que rezar em casa é a mesma coisa que rezar numa missa. Iludiu, enganou. Ele é mentiroso e conquistou muitos católicos que para assistir um jogo de futebol durante 2 horas na televisão, assiste. Que para ir no Morumbi ou no Maracanã, tira um dia inteiro, gasta um tantão de dinheiro. Fica 3, 4, 5 horas num churrasco. Vai passear, fica 2, 3 horas na pizzaria. Mas vir na missa 1 hora é duro, é difícil, dá trabalho. E aí vem doença, vem divisão, vem desestruturação do casamento, da família. Vem a tentação, vem as adversidades e a pessoa vai pecando, um pecado atrás do outro. Sem Eucaristia, não dá para ser cristão. Sem Eucaristia, não dá para ser nem católico, nem cristão. Uma pessoa que está longe da Eucaristia, por mais que ela fale, me afastei da igreja, mas de Jesus, não. Ah, se lascar. Vai enganar outro? Você fugiu da Eucaristia. Quem que é a Eucaristia? É Jesus. Então se você se afasta da Eucaristia, você se afasta de Jesus. Simples assim. Não, eu me afastei da igreja. Larga a mão de ser burro. Quem se afasta da Eucaristia, se afasta de Jesus. O melhor que a igreja tem para oferecer para uma comunidade, para o mundo, para a sociedade, é a Eucaristia, minha gente. É Jesus. Tire a Eucaristia da igreja, pode destruir essa igreja, porque não tem mais nada. Se tirar a Eucaristia, eu vou ser padre para quê? Vou ser cristão para quê? Vou seguir quem? Onde que eu vou arrumar força para eu superar os problemas? Não existe. O maior tesouro da igreja é a Santíssima Eucaristia. Então, eu peço a Deus nessa missa que eu me converta cada vez mais para a Eucaristia e que você também. Que você ame de fato a Eucaristia. Eu sei também que tem muitos aqui que não comungam a Eucaristia, comungam espiritualmente. Mas a sua presença aqui, essa comunhão que agora você está fazendo da palavra de Deus, a comunhão espiritual que você faz na hora da comunhão, esse amor que você tem pela Eucaristia, prova para Jesus que você é um apaixonado, um adorador, um seguidor da Santíssima Eucaristia. E louvado seja Deus por isso. Mas não deixe de vir à igreja. Não faça como aqueles que também pensam assim: quando eu não posso comungar, eu nem vou à missa. Que nem ir no aniversário e não comer o bolo. Até essa comparação estúpida fazem.
Eu, se não puder comungar, nem vou na missa. Mas é um pensamento tão mesquinho, tão medíocre, que esquece que a missa tem duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da comunhão. Você pode, senão todo mundo pode, deve, tem que comungar a palavra, que é essa agora. Na hora da mesa eucarística, quem não pode, por algum motivo, receber a comunhão sacramental na espécie do pão e do vinho consagrados e comunga espiritualmente, ele está em comunhão com Jesus também. É Jesus que vê a sua fé, é Jesus que vê o seu coração, é Jesus que vê a sua alma, é Jesus que vê a sua intenção mais íntima. Então venha sempre à missa, venha sempre à missa, quantas missas você puder, venha. Não existe outra oração mais poderosa que a missa. Se alguém disser para você, reze por mim, põe na sua cabeça e no seu coração, eu tenho que ir na missa para rezar por esse cara. Eu tenho que ir na missa, porque é lá na missa, quando você estiver aqui, a hora que o padre falar, levanta sua mão e coloque nas mãos de Deus o seu pedido, pense, eu estou pedindo, Senhor, por essa pessoa que me pediu oração. É a melhor oração que você faz para essa pessoa, seja qual for a situação. E que Jesus seja amado, adorado, mais conhecido, mais amado e mais adorado, hoje e sempre. Amém. Abaixa a sua cabeça um pouquinho. Deixa eu fazer uma oração por você. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por querer permanecer conosco desse jeito, no santíssimo sacramento do teu corpo, sangue, alma e divindade. O Senhor mesmo quis assim e cumpre, portanto, desta maneira, em primeiro lugar, a promessa que o Senhor fez de que estaria conosco todos os dias até o fim. É na Eucaristia que o Senhor, em primeiro lugar, cumpre esta promessa. É o Senhor mesmo quem diz, a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Nós queremos permanecer com o Senhor. Nós queremos e precisamos, Senhor Jesus, permanecer unidos ao Senhor. É este santíssimo sacramento do teu corpo e do teu sangue que faz acontecer, que realiza plenamente a nossa união com o Senhor. União que nos fortalece na fé, na esperança e no amor. União que faz a gente superar os sofrimentos e todas as adversidades da vida. É a tua presença eucarística em nós que nos leva a experimentar tua presença tão poderosa em nós e dizer, como São Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E porque Cristo vive em mim, eu tenho a graça, eu tenho o dom da tua presença, Senhor Jesus, em mim. E por conta disso, eu amo, eu perdoo, eu sou tolerante, eu reparto, eu partilho, eu me sacrifico, eu me esforço, eu ajudo, eu escuto todas as pessoas, porque o Senhor vive em mim. Tenho certeza, Jesus, porque o Senhor está em mim, da vida eterna, enfim. Eu creio no céu, porque o Senhor desce do céu em cada missa, se transforma neste pão consagrado e nos alimenta, também cumprindo a palavra que disse, o bom pastor dá a vida por sua ovelha, e nós somos suas ovelhas. Jesus, nessa noite, nós te pedimos perdão. Perdão
por essas pessoas que vieram aqui e zombaram do Senhor. Perdão por essas pessoas que brincaram com a tua presença neste Santíssimo Sacramento. Perdão pelas pessoas que não vieram aqui para te adorar, vieram aqui para zombar do Senhor. Perdão, Senhor. E colocai no coração de cada um de nós um amor cada vez mais apaixonado, vibrante, profundo, por tua presença neste Santíssimo Sacramento. E por fim, Jesus, por meio desta missa, por meio deste Sacramento Santíssimo, curai-nos, Senhor, curai-nos, convertei-nos, libertai-nos de todo o mal, tornai-nos mais santos, tornai-nos testemunhas vivas, evangelhos vivos, Deus, em todos os momentos da nossa vida. Curai os doentes, Senhor. Quando nós te procuramos na Eucaristia, nos colocamos na tua presença, diante do teu corpo e do teu sangue, como quem precisa do médico, como quem precisa de ajuda, como quem precisa de perdão, como quem é pobre e precisa do Senhor. Nunca nos aproximamos do Senhor neste Santíssimo Sacramento porque pensamos que merecemos, somos justos, somos santos e por isso podemos recebê-lo. Nunca, nunca, nunca. Somos pecadores, Jesus, mas confiamos na tua misericórdia e comungamos o teu corpo e teu sangue antes de tudo porque o Senhor nos manda, porque o Senhor nos convida, porque o Senhor quer. E porque somos pecadores, precisamos do teu perdão e do teu amor. Porque somos fracos, precisamos da força que vem para nós por meio deste sacramento. Porque somos impuros, precisamos da pureza do teu corpo e do teu sangue. É por isso, Senhor. Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, para me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora e esperar por quem não espera em ti. Pelos que não creem, eu estou aqui. Te amar, te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora e esperar por quem não espera em ti. Pelos que não creem, eu estou aqui.